E aí, meus queridos, espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E aqui no canal recentemente teve um vídeo falando dos top 10 melhores animes de 2024 de minha autoria, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma olhadinha. O pessoal tá bem interessante a discussão lá, colocando o top 3 deles, dando algumas críticas sobre o vídeo, mas tá bem legal, dá uma conferida. E o site Animate Times, que é um site japonês, fez um ranking dos japoneses com os top 10 melhores animes para eles. E é isso que a gente vai ver hoje nesse vídeo, e eu tenho total certeza que tem muitos animes que você jamais esperaria que eles apareceriam como melhores de 2024. Começando então com o top 10 em ordem, a gente tem o anime Blue Lock, que ok, não é de se espantar muito, já que é um anime que agradou também muito no Oriente, quanto aqui também no Ocidente, voltado para o tema de esporte, nesse caso o futebol, onde acompanha a história de um garoto que entra em um programa chamado Blue Lock e o objetivo é encontrar e treinar o maior atacante do Japão para ganhar a Copa do Mundo. Apresentou uma boa primeira temporada, nessa segunda, que é de 2024, que foi contra o Sub-20 do Japão e teve seus altos e baixos, alguns problemas na animação, e já demonstra que o pessoal de lá tem um gosto bem voltado para o esporte, que daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor. Agora, em nono lugar, a gente tem o anime Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, a segunda temporada, que ok, é um romance com comédia, bem legal, é bonito, interessante, é gostosinho de se ver de fato, falando sobre um estudante do ensino médio que é quietão e uma pegada mais sombria, só que quando a sua colega de classe super popular, bonitona e tudo mais, se aproxima dele, é que temos toda a história de comédia romântica, principalmente descobrindo lados dessa garota que ele jamais imaginaria que ela teria. E ok, é algo bem clichê, porque o cara menos popular vai acabar chamando a atenção da mais popular, é algo que muitos e muitos animes de romance fazem. E aqui, acredito que o diferencial acabou ficando por fazerem um clichê bem feito, e tem uma evolução no decorrer dos episódios e algumas outras coisas sutis que de fato agradaram, deixaram o anime gostosinho de se ver. Agora, em oitavo lugar, um anime que todo mundo conhece, que foi o Boku no Hero, a sétima temporada, que conta a história de um garoto que não tinha superpoder em um mundo de heróis e vilões, mas por conta da sua capacidade de querer proteger as pessoas e por sua grande vontade acima de tudo, ele foi escolhido pelo maior herói de todos para herdar seu poder, e temos toda a evolução dele junto de outros companheiros, enfrentando vilões e grandes ameaças. E aqui um anime que eu gosto, mas mais do início dele, e essa última temporada que tivemos, na verdade, recebeu muitas críticas e me espantou ela entrar numa lista assim. De início, porque o ritmo dela foi bem estranho, começou muito lento, com muita explicação, com muita preparação antes das lutas, que até podem fazer sentido, só que acabou esfriando o grande hype que tinha antes da chegada dessa temporada, e teve um foco extremamente alto em alguns personagens que o pessoal não queria ver. E aí tem também um misto de duas coisas, que são as lutas, que estão super confusas, porque tem muitos personagens de ambos os lados no meio dessas batalhas, e dá uma sensação de que, além de não aproveitarem muito bem todos os personagens, ficou uma confusão muito doida, e pula de uma luta para outra e volta para outra, e mais uma não já é outra, e em meio a isso tem o clímax do negócio todo, que na minha opinião eles não conseguiram atingir, como fizeram, por exemplo, na luta contra o Chisaki. Mas e para você, entraria esse na sua lista ou não? Agora, em sétimo lugar, tem o conhecidíssimo também Dungeon Meshi, que na minha lista ele entrou como o segundo, falando sobre um grupo de aventureiros que exploram masmorras, e uma integrante do grupo foi comida por um dragão, e agora a grande missão deles é resgatá-la. Isso porque quem morre lá dentro pode ser ressuscitado. Não apenas isso, como é um lugar escasso de comida da parte externa, e eles começam a caçar e coletar monstros, e deles fazem pratos bem legais para se alimentarem nessa jornada. E para quem não viu esse anime porque achou que ele era só sobre comida, porque no outro vídeo que eu fiz a minha lista, teve muita gente que comentou dizendo que era um anime ruim de comidinha. Gente, vocês não viram o anime se vocês falam que ele é só isso. Então dá uma segunda chance, olha com cuidado, porque ele é muito mais do que isso.
Porque além dos pratos, que são muito bem desenvolvidos, a criatividade que tiveram de fazer os monstros, onde encontrá-los, como matá-los e tudo mais, foi incrível. E as partes de ação são muito bem construídas, a animação delas também não decai, elas estão bem bonitas, ainda mais com essa pegada mais pé no chão, entre aspas, porque ninguém ali é super overpower e requer métodos mais humanos mesmo para derrotar os oponentes, além, claro, de toda a evolução que tanto a história e os personagens têm, ser de fato muito divertido e gostosinho de se ver. Em sexto lugar, o anime Nigejouzu no Akagimi, ou mais conhecido também como The Elusive Samurai, que teve uma nota boa, abaixo ainda de alguns anteriores dessa lista, mas de fato ele não foi ruim. E temos um jovem nobre de apenas 8 anos que vive sua vida de forma bem despreocupada, mesmo sendo o próximo herdeiro do shogunato. Isso porque ele prefere evitar os treinamentos e curte mesmo a arte de ficar se escondendo e fugindo de todo mundo, até que a sua família é atacada e ele é salvo por um sacerdote que, em suas previsões, diz que ele um dia irá sim se tornar um grande herói. E ainda assim, em vez de lutar, acaba usando as suas habilidades de fuga para escapar dos inimigos e vingar sua família de maneira inesperada. E aqui, além de uma arte bonita, nada tão uau que magnífico, mas é bonito. Os personagens têm um desenvolvimento bom, o que faz a história em si não ser algo sem graça ou monótono, então dá mesmo pra gente torcer pra alguém aqui. A história aqui pra um anime de aventura em si foge um pouco mais dos clichês, tem um crescimento do personagem principal visível e bem desenvolvido até, o que é difícil da gente ver hoje em dia, e tem também um bom equilíbrio entre a parte de ação e a comédia, e a história, na verdade, em geral. Agora, na metade da lista, em quinto lugar, a gente tem o anime Boukyaku Battery. E você pode estar se perguntando, mas que merda é essa? E eu também fiz essa pergunta pra mim mesmo, então eu tive que ir lá assistir e conhecer esse anime primeiro pra vir aqui falar um pouquinho mais dele. E aqui entra a questão do pessoal do Japão ter um apreço maior por animes de esporte, que eu comentei lá no início, tendo 2 nessa lista, e esse sendo sobre beisebol, um esporte muito forte lá no Japão, então não é difícil da gente ligar os pontos do porquê o interesse tão grande nesse anime, além, claro, da obra ter seus pontos interessantes, que por mais que a obra teve uma nota boa, mas nada demais, a história segue 2 garotos colegiais que eram uma dupla lendária no beisebol da escola, só que um dos garotos perdeu sua memória e o outro acabou decidindo se afastar do beisebol. E aí temos ambos indo para uma mesma escola depois, só que nessa não tinha nenhum clube desse esporte. E assim como vários outros garotos que por um motivo ou outro se afastaram também do beisebol, acabam se juntando e se aproximando e criando um novo time onde juntos seguem de novo, mais uma vez, o caminho do beisebol. E a primeira coisa a ser vista é que foi produzido pela MAPPA. E aí a gente já tem toda uma noção do porquê que caiu no gosto do pessoal. A animação tá bonita, a história tem uma profundidade, aquela imersão legal, que principalmente quem gosta de ver em animes uma pegada mais humana, aquela questão de sentimentos, amizade, uma construção e evolução boa dos personagens, quem se interessa por isso vai curtir esse com certeza, porque realmente isso entregaram muito bem. Dito isso, eu ainda acredito que o fator mesmo primordial é a temática do beisebol, que é mais presente na cultura japonesa, o que com essa apresentação da MAPPA se sobressaiu em relação a outros animes do mesmo gênero. Agora, em quarto lugar, a gente tem o Mashle, que foi a 2ª temporada, que essa já fica um pouquinho mais fácil da gente entender como ela chegou aqui, né? Falando sobre um garoto que vive em um mundo onde a magia é tudo e ele não tem um pingo dela. Porém, conta com uma força monstruosa e consegue fazer feitos incríveis e totalmente fora da curva, dando muita comédia em meio à ação, principalmente quando ele entra para a academia de magia, visando se tornar o maior mago de todos, para que assim aceitem a situação dele, mostrando que magia não é tudo. De fato, um anime que explodiu nos 4 cantos do universo dos animes, porque além de ter uma animação boa, os personagens são bem carismáticos, onde a gente acaba gostando de vários deles, e é nítido também em como eles vão se tornando cada vez mais próximos e a amizade deles vai avançando, um ajudando o outro, e isso é uma parte que ficou muito legal também no anime.
A história em si é interessante, não parece ser uma coisa jogada ao vento, sem pé nem cabeça, além, claro, das lutas serem muito legais e bem satisfatórias, assim como a comédia que ficou muito, muito, muito boa. E agora, no pódio, a gente tem um anime Dandadan, que é aquele anime 880, porque tem gente que amou esse anime e tem gente que odiou ele. Isso porque a história em si tem uma comédia mais pesada em meio a uma ação e mostra um romance em meio a tudo o que acontece, mesmo que não seja o tema principal, ele tá ali presente e muita gente parece ter entendido que o anime é só romance. Falando sobre um garoto que acredita em aliens e uma garota que acredita em fantasmas e fazem uma aposta para ver quem está certo e no final ambos estão e agora lutam contra aliens e yokais e todo tipo de criatura com seus poderes que acabaram adquirindo, além de alguns aliados. E de fato a comédia aqui é um grande divisor de águas e eu entendo como se fosse o filme do Deadpool, que da mesma forma ele divide opiniões, porque as piadas têm conteúdo sexual, são mais pesadas de fato, mas não de uma forma gratuita, o que não estraga o anime, porque desde o início, somando a personalidade dos personagens, casa tudo muito bem para ser algo de fato cômico, divertido, com uma ação muito legal, fugindo daquele clichêzão onde tudo precisa ser politicamente correto. Às vezes a gente precisa de animes e filmes desse tipo, e até quem não gostou vai ter que admitir que ele veio com uma proposta alta, dando um anime totalmente fora da curva, e realmente conseguiu até entregar isso. Já no top 2, a gente tem um anime Makeine, que é uma comédia romântica bem dramenta, que ok, tem seus lados bons, mas eu não sei se me agradou tanto pra estar num top 2 não. Falando sobre um garoto que vê uma das suas colegas de classe tomando um fora bem dado, e no momento seguinte ela percebeu que ele viu tudo e acaba indo conversar com ele, mas acaba mesmo meio que fazendo uma amizade. A partir daí temos a mesma história de tomarem um fora de alguém, porém com outras garotas, que após isso farão uma espécie de amizade com o protagonista. Acaba só se repetindo isso várias vezes, enquanto mostra como ele vai lidando com as coisas, vendo todas essas situações acontecerem uma após a outra e tentando ajudar algumas vezes. Aqui a gente tem alguns pontos fortes, como por exemplo uma boa animação, tá bem legal, tá bem bonito, principalmente quando em quadros estáticos, coisa que aparece bastante em romance, mas aqui tá literalmente um pouquinho melhor. A comédia, que na minha opinião é o maior diferencial, porque de fato é muito diferente das comédias convencionais dos demais animes. E funciona muito bem, só que só com a Ana, que seria uma das protagonistas principais. Ela parece aquele amigo ou amiga do grupo que sem ele tá, sei lá, o grupo cai na desgraça. Chega ele, é o palhação que todo mundo tá rindo e se diverte. É basicamente isso. E essa comédia dela funciona muito bem. O problema, que eu não entendo o porquê de estar numa lista em segundo lugar, é porque, além disso, o outro ponto maior é o fato de que o drama é bem desenvolvido a ponto de ser realista, só que só isso. Os outros personagens têm um certo carisma, mas de fato eu só consegui me importar com um ou dois no máximo. A história de fundo é só pra mostrar o drama da rejeição, sem final feliz, e um meio bobinho pra aceitar tudo isso, é tipo, não me importo, desisto. Então assim, é um anime que literalmente tem pontos bons, foi legal de assistir, mas pra segundo lugar numa lista de melhores do ano, eu não tenho certeza se chegaria a esse ponto. Agora, em primeiríssimo lugar, que eu quero que você deixe nos comentários se você esperava que esse anime viesse pra lista em primeiro lugar ainda, que na verdade é um tema que é mais popular, assim como o esporte, né, os outros dois animes de esporte. Esse tema também é muito popular lá no Japão e tem seguidores fiéis às idols, que o anime é Oshinoko, que mistura elementos de reencarnação, idols, drama, suspense e vários outros, falando sobre o mundo do entretenimento, um que não conhecemos ou que não mostram pra nós das celebridades. E assim, ok, não acho um anime ruim, muito pelo contrário, tem ótimos pontos, é agradável em certos momentos, mas até agora ninguém me convenceu de que esse anime é algo superestimado, porque eu não consegui
ver o ouro que o pessoal tá vendo nesse anime. Então assim, se você gostou muito desse anime, se você tá reverenciando esse anime, por favor, deixa aí nos comentários alguma coisa, o porquê que ele é tão bom assim, por que o pessoal hypou tanto e ainda ama, glorifica esse anime, porque eu não tô conseguindo ver esse lado. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele tem grandes pontos, ele é interessante, mas eu não consigo ver essa grandiosidade toda. Tem uma história complexa, de certo modo, tem uma ousadia em querer entregar algo pouco trabalhado no mundo do anime, tem uma mistura de elementos e temas bem interessantes, alguns personagens também bem carismáticos, que eu gostei muito deles, e a abertura desse anime que é simplesmente maravilhosa, né? E o início dele intriga, porque mataram a garota. Quem fez isso em meio aos problemas desse mundo de idols que a gente não vê. O problema, pra mim, começa quando eles têm essa ousadia e você tá ali ansioso esperando algo grandioso e, meu senhor, o que vai acontecer? E parece que ficaram perdidos tentando fazer tudo ao mesmo tempo e nunca chega aquele clímax que deveria chegar. Nunca consegue entregar nada de fato, ficam mudando de assunto toda hora. Tanto que nessa segunda temporada, que foi a que ficou em primeiro lugar, nos primeiros episódios é muita conversa, os personagens têm que ficar explicando cada milímetro do que eles estão sentindo, passando, pensando, e isso não me deu profundidade de nada, acabou só me cansando. Então, eu até entendo que essa premissa toda é algo definitivamente novo e bem intrigante, que tem bons personagens, o problema é que frustra sempre ao não entregar o que prometeu ou o que poderia entregar. E chegou o momento de você agora colocar aqui nos comentários o que você achou dessa lista, se você concorda com ela ou não, se você concorda comigo ou discorda de mim nas críticas feitas sobre esses animes. Não esquece também de deixar o seu, pelo menos o top 3 ali, animes de 2024, dar aquela curtida no vídeo para dar aquela força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!